Olá, meus queridos alunos, graça e paz uma vez mais, e estamos aqui para falar de mais um personagem bíblico, olha que legal. E desta vez nós vamos falar sobre um homem que, meu Deus, ele é fantástico. Primeiro porque ele foi um homem que andou com Deus, que o texto original quer dizer caminhou com Deus. Outra que ele foi transladado, e ele é um tipo da igreja. Não, já deu para ver que realmente é uma figura maravilhosa, fantástica, deslumbrante. Tudo quanto for coisa boa, ele é. E nós vamos falar sobre ele hoje. Quem é este homem? Você já sabe quem é, né? Não, 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 não. Você é meu aluno. Você é servo de Cristo. Você sabe, você é um leitor da Bíblia. Você sabe de quem que eu estou falando. Vou deixar você pensar um pouco. Vou até tomar uma água enquanto você pensa um pouco. Traz a câmera bem pertinho. Eu vou falar para esses que ainda não sabem. Traz a câmera bem pertinho, que vai ser segredo para você. Vem. Ó, o personagem que eu vou falar para você se chama Enoque. Já ouviu falar em Enoque? Enoque. Conta para você. Mas antes de tudo, vamos ler o texto sagrado. O que diz o texto sagrado? Veja bem. No livro de Bereshit, capítulo 5, versículo 22 diz: Enoque andou com Deus. Gente, se tem a tradução forreca demais. Pega um texto original, você vai ver. Caminhou. Pega a Bíblia King James, 1611, mais aproximadinho, tá? Caminhou. Andar é uma coisa, caminhar é outra. Você vai já entender, mas vamos lá. Enoque andou com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos. Teve filhos e tal. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus levou para junto de si. Eu vou colocar aqui na frente o texto na melhor versão que tem para você ler, porque essa aqui, mas tá bom. É só porque eu queria mostrar para você duas versões. Essa aqui é uma e outra você vai ler agora na sua tela. Leu? Viu tanto que é bom? Então, agora entenda uma coisa. Enoque, ele é diferente de Adão. Ele é diferente de Elias, porque veja bem, Adão andou com Deus. Só que a palavra hebraica ali, sabe qual é? Não é Adão andou com Deus. Adão passeava com Deus na virada do dia. Aí que está a chave da questão, porque Adão passeava. Todas as pessoas que usam Deus para passear, terminam caindo no pecado. Todas as pessoas que usam Deus para poder apenas passear, acaba transgredindo a lei de Deus. Mas Enoque, ele caminhava com Deus. E todos que caminham com Deus, eles trilham o caminho chamado Cristo. Ah, não. Você não entendeu nada. Eu vou clarear para você. Jesus disse: Eu sou o caminho. Ou seja, eu sou um jeito de ir, eu sou um meio de ir. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, se está andando com Deus é porque está em Cristo. Então, Enoque andava no caminho chamado Cristo. Ele caminhava com Deus no caminho chamado Cristo. Ele só foi até Deus por causa do Verbo. O Verbo era Cristo. Deu para entender agora? Você conseguiu compreender? Então, o que acontece? Você vai entender aqui que Enoque, ele caminhava, e quem caminha com Deus desfruta da sua presença, da sua glória, já sabe, né? Me diz com quem tu anda que eu digo quem tu és. Quem anda com o pecador é um pé de pecadeiro, mas quem anda com a santidade é um pé de santidade. Enoque era santo, porque ele vivia com Kadosh Barahu, o santo Senhor dos exércitos. Então Enoque, com toda aquela santidade, gente, agora presta atenção, um homem santo viver nessa terra que já estava em pecado, já estava contaminada pelo pecado, sangue de inocente, homicídio, mesmo de coisa, viver 360 e poucos anos
sem pecado, ou seja, em santidade. Já pensou? Não, porque ele andava com Deus e Deus transladou. Agora vamos ver outro caso dele aqui. Moisés. Moisés caminhava com Deus. Mas Moisés não viveu 300 anos, viveu 120. Elias, Deus levou para ele também, mas não viveu tanto quanto Enoque. Enoque viveu mais do que esses homens, teve privilégio que esses homens não tiveram. Esse Enoque andou com Deus, caminhou com Deus, coisa que Adão também fez, só que o andar de Adão foi diferente do andar de Enoque. Adão passeava, Enoque caminhava, né? Você já entendeu. Então, esse homem é muito diferenciado, muito. Então, o que nós podemos aprender aqui? Enquanto o Senhor Jesus estiver aqui na terra, nós vamos encontrar no Senhor Jesus uma vida de santidade. Porque o Senhor Jesus anda aqui na terra por meio de nós. Nós temos que ser como Enoque, dar testemunho, provar para o mundo que Cristo está em nós. Então hoje eu quero falar para você sobre 5 pontos altos da vida de Enoque, que vai nos ensinar muita coisa, muitas lições, e você vai aprender com isso. Então, pega lá seu caderno, pega a sua caneta, porque nós vamos para o slide. Um slide lindo, maravilhoso, que você vai amar. E antes de nós começarmos a nossa aula pelo slide, permita-me orar com você. Vamos orar? Vamos lá. Pai bendito e querido, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Quero te agradecer pelo privilégio de uma vez mais estarmos aqui para falarmos da Tua palavra, para compartilharmos do Teu ensinamento, compartilharmos aquilo que o Senhor permitiu chegar até nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu te glorifico, eu te exalto na beleza da Tua santidade. Senhor, eu faço a oração de Davi. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua lei e não pecarmos contra Ti. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, abra o nosso entendimento para que nós possamos entender o espírito que está por trás da letra, que nós possamos entender em que tom o Senhor quer falar conosco. Pai, nos revela a tua vontade, o teu querer, e nos ajuda a andar nesta vontade, neste querer. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Deixa eu compartilhar só uma coisinha com você aqui antes. O livro de Enoque, Enoque, ele tem um livro chamado Livro de Enoque, que ele é apócrifo. Agora, não é porque é apócrifo, quer dizer que ele não é verdadeiro. É verdade, porém, nós temos que entender que os livros apócrifos servem para nós como inspiração histórica ou histórica, mas não como inspiração divina. Agora, alguém falou que o livro de Enoque não está no cano, porque isso foi feito lá no Conselho de Nicéia. Não é verdade. Já havia um cano antes disso. E eu vou colocar um link aqui para você assistir do pastor Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, explicando sobre esse processo, para você assistir. Então não assista só a minha aula, assista esse link também, esta aula dele explicando sobre o livro de Enoque, tá? Você vai gostar muito disso. E entenda, Enoque deixou uma profecia para o Novo Testamento, coisa que Adão não deixou, coisa que Elias não deixou, tá? Então, tá aí um ponto diferenciado nele. Então, qual é o primeiro ponto que nós podemos aprender aqui no livro de Enoque? Diante dos seus olhos agora está o slide, ó. O slide, leia comigo. Sua comunhão com Deus. Primeira coisa que ele teve foi comunhão com Deus. Enoque se destaca por causa disso, porque não tem como uma pessoa viver em santidade se não tiver em comunhão com o Eterno. Porque nós somos o resultado do livro que lemos, das pessoas que andamos, das pessoas que convivemos. Então, por que ele vivia em santidade? Por causa disso. Porque ele andou em comunhão com Deus. E a Bíblia declara que nós fomos criados para ter comunhão com Deus. E aí, você pode ler no seu slide o texto bíblico que fala sobre isso. Eu vou ler para você aqui 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9.
para você entender. E aqui diz o seguinte, ó. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a Bíblia já deixa claro para nós que nós fomos criados para termos comunhão com Deus. Outro sim é que a Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Enoque só andou com Deus porque ele estava de pleno acordo com o método de Deus trabalhar. Agora, deixa eu falar um negócio para você. Tem muito cristão que diz que anda com Deus, mas ele discorda de alguns textos. Ele discorda de alguns princípios do Eterno. Ele fala, por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Não, se eu fosse Deus, eu não tinha colocado esse versículo. Eu tinha tirado isso, eu não tinha feito isso, eu não tinha perdoado. Será que você está andando com Deus? Isso é uma questão, né? Então, Enoque só andou com Deus porque ele estava de acordo com Deus. Porque ele estava em comunhão com Deus. Então, nós vamos para o slide e vamos ver a segunda coisa, ou o segundo ponto alto na vida de Enoque, nessa caminhada com Deus, nessa trajetória com Deus. Olha o slide. Viu aí? Está escrito aí, ó, sua fé em Deus. Ou seja, ele teve fé em Deus. Ele era um homem de fé. Aí a Bíblia deixa bem claro para nós que é impossível o homem agradar a Deus se não tiver fé. E tem uma frase minha que eu digo que não existe sucesso sem fé. Não existe. Todo sucesso é derivado de um ato de fé. Agora, veja, Enoque, ele andou com Deus em um momento difícil, em um tempo difícil. Porque se você olhar bem, Enoque está no capítulo 5. No capítulo 6, já é a demonstração de Deus irado com a terra, o pecado da terra. Então, você tem ideia que aqueles dias não estavam fáceis. Dias difíceis. Mas Enoque andou com Deus. Conseguiu entender? Ok. Agora, veja outra coisa comigo muito interessante. O terceiro ponto, importantíssimo na vida de Enoque, está aqui, ó. Olha o slide. Você viu? Ele deixa um testemunho pessoal. Ele deixa um testemunho diferenciado. Agora, entenda uma coisa. Muita gente esqueceu disso. Mas nós temos 3 testemunhos que tem que estar sempre a favor da nossa vida, que estiveram a favor de todos os homens de Deus. Como assim, professor Gustavo? Veja bem, primeiro testemunho do cristão se chama diabo. O diabo tem que testemunhar de você. A Bíblia diz que ele chegou para Jó e fala, Deus fala para ele, Deus está testemunhando ele. Tu observaste meu servo Jó? Então, Deus está dizendo assim, tu viu que ele é sincero, que ele é fiel? Deus está testemunhando de Jó. E logo em seguida Jó fala assim, também, Jó confirma o que Deus está falando, ele não discorda. Ah, professor, mas aí quem falou primeiro foi Deus, não foi o diabo. Beleza, tá ótimo. Só que se você olhar no Novo Testamento, você vai ver que Paulo estava pregando e uma mulher que estava possuída de espírito todos os dias falava, esse é servo do Deus Altíssimo, esse é servo do Deus Altíssimo. Ela estava possuída por quem? Por um espírito maligno. O espírito estava testemunhando o apóstolo Paulo. Ok? Então, nós temos Deus e temos o diabo. E o terceiro testemunho se chama o próprio ser humano. Eu tenho que testemunhar da tua vida. O teu próximo. Nós temos que testemunhar. Você vai ver que uma mulher diz assim, eu vejo que tu és profeta. No caso de Elias, no caso de Eliseu, no caso de Jesus, a mulher sai gritando, agora sim vi um profeta que contou toda a minha vida. Então você precisa ter Deus, você precisa ter o diabo e você precisa ter o ser humano testemunhando que você de fato é um cristão. Ah, mas é difícil. Naquela época Elias conseguiu, Eliseu conseguiu. Né? Ah, mas naquela época, Abraão conseguiu viver em Sodoma e Gomorra. Ló, se quer uma desculpa, é a questão sua. Mas você precisa entender uma coisa muito importante. Além de tudo isso que Enoque deixou, ele deixou mais 3 testemunhos importantíssimos. O que foi? Testemunho de vitória, porque ele teve vitória sobre o pecado, ele teve vitória sobre o mundo e ele teve vitória sobre a morte. Por quê? Porque ele não morreu. Ele venceu o mundo de pecado, não viveu um
um mundo pecando, errando, ele viveu ele viveu um mundo de santidade, ele viveu no mundo de Deus, não no mundo que nós vivemos, um mundo de pecado. E ele viveu em um mundo sem pecado. Lembra que eu falei lá no início, né? Então, são as coisas que nós aprendemos com Enoque. Agora, veja que o quarto ponto alto na vida de Enoque, enquanto andou com Jesus, está aqui no nosso slide, que é a sua profecia. Como eu disse para você, Enoque profetizou, deixou uma profecia. E esta profecia, ela está aonde? No livro que tem o seu nome. Versículo 14, porque lá não tem capítulo, só tem um capítulo, né? Então capítulo 1, versículo 14, tá? Lá está a profecia que ele deixa. Vamos ler essa profecia? Leia comigo. Verso 14 diz assim, ó, foi a respeito dele que também profetizou Enoque. A respeito dele quem? Leia o contexto que está se referindo a Cristo. Agora vamos lá. O sétimo depois de Adão, dizendo, eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. Queridos, Jesus ainda nem tinha dito o que ele disse em Isaías, envia a mim. Mas Enoque já viu, porque quem tem visão é diferente de quem tem vista. Visão é um dom raro, poucos têm. Então Enoque está tendo uma visão e diz, eis que ele vem com milhares de seus santos. É uma profecia de Enoque. Ou tanto que esse homem é uma figura maravilhosa. Ele deixa exemplo de testemunho. Ele tem várias vitórias. E ele deixa uma profecia. É brincadeira, né? Fala a verdade comigo. É um trem sério. Então, nós aprendemos muito com ele. E agora vem o nosso quinto ponto alto da vida de Enoque, que está aqui no nosso slide. Enoque foi translardado. Quando eu disse para você que ele é um tipo da igreja, eu vou fechar a Bíblia. E vou te dizer algo que talvez você se assuste. Mas, preste bem atenção. Enoque foi translardado. Elias foi translardado. Moisés foi translardado. Não foram arrebatados. E eles são tipo da igreja. A igreja não vai ser arrebatada. Ah, mas me falaram isso. Falaram. Mas no texto original não tem arrebatamento, tem translardo. O que é arrebatamento? Algo que é tirar da força, com violência, com veemência. E a igreja não vai passar por isso. A igreja vai ser tirada da terra para o céu. Isso se chama translado. Jesus jamais vai violentar a sua noiva, vai estrupar sua noiva. Ele vai zelar, amá-la e não violentá-la. Então, não é arrebatar, é translardar. E a igreja não vai ser translardada de um abrir e fechar de olhos como te ensinaram a vida inteira. A igreja vai ser transformada em um abrir e fechar de olhos. Transformação. Nosso corpo em um abrir e fechar de olhos. E não arrebatado. Inverteram aí essa interpretação. Então aqui nós encerramos a nossa aula falando sobre Enoque. Então, a gente se vê na próxima aula. Shalom, shalom, leitriot, a paz e até breve.